Bom dia! Está começando o programa Médico da Família. Hoje é quinta-feira, dia 31 de julho. Realizar exames é de fundamental importância durante a investigação de algumas doenças. Os exames laboratoriais identificam e quantificam substâncias, fornecendo informações de modo que o médico possa atuar na prevenção, no diagnóstico, tratamento e prognóstico, além de acompanhamento das enfermidades de uma maneira geral. Para atingir esse propósito, o médico depende essencialmente da rapidez, precisão e exatidão dos valores fornecidos pelo seu laboratório de confiança. E para falar sobre esse assunto, convidamos o médico patologista clínico Dr. Renato Arruda. Dr. Renato, muito obrigado pela sua presença. Bom dia, obrigado, Kleber, por mais uma oportunidade aí de a gente tirar algumas dúvidas sobre laboratório, né? Sobre patologia. Obrigado. Qual a importância dos exames laboratoriais para o diagnóstico médico? Tem estudos que mostram que a decisão médica no diagnóstico, na tomada de decisão, quer dizer, da conduta que ele vai tomar, passa em 80% das vezes pelo laboratório. Não que muitas vezes o laboratório vai ser decisivo no diagnóstico, porque muitas vezes, na maioria das vezes, o exame clínico, a anamnese, a entrevista médica já tem aí forte indício do diagnóstico do paciente. Mas é importante para ele se certificar dessa suspeita dele, ele ter certeza baseado no exame laboratorial. E segundo motivo, hoje em dia, principalmente, é por causa da documentação médica. O médico se documentar, o diagnóstico dele, ele tem elementos ali concretos de que a decisão dele está fundamentada por um exame que está laudado por um laboratório, né? Isso dá muito apoio na decisão dele. Sempre o médico tem que pedir exames laboratoriais? Nem sempre, mas hoje em dia, na maioria das vezes, sim. Há uma mudança nos últimos anos, né, nas últimas décadas, mas nos últimos anos mais decisivamente ainda, com relação à importância do laboratório. O laboratório deixou de ser uma ferramenta prioritariamente diagnóstica, mas uma ferramenta prioritariamente preventiva. Pode dar alguns exemplos para a gente, como posso citar a dengue? O quão é importante o pedido de exames no caso de uma suspeita de dengue? Para o médico se apoiar numa certeza do diagnóstico, sem dúvida nenhuma, né? E, em segundo lugar, para ele ter essa documentação médica, ele ter uma certeza de que ele está fazendo uma conduta terapêutica, está tomando uma conduta terapêutica, vai internar o paciente, vai aplicar medicamentos. Isso ele tem uma documentação laudada por um laboratório de que ele está fazendo a coisa certa. Não é empírico, né? Quais são as etapas de um exame laboratorial, doutor Renato? Basicamente 3. Eu digo sempre que o laboratório começa no consultório médico. Quando o médico toma a decisão de fazer um pedido de exame laboratorial, ali começa o preparo do paciente. O paciente tem que começar a pensar que dali 1 dia, 2 dias, ele vai fazer um exame laboratorial. Então ele tem que começar a se preparar com jejum, com a dieta, com exercício físico, hábitos diversos como cigarro, café, que devem ser evitados no dia de exame. Então o preparo começa já no consultório médico e principalmente também porque o médico tem que saber, seria de grande importância o médico saber fazer o pedido certo, porque isso ajuda na investigação dele e ajuda o laboratório também na tomada de decisão com relação ao resultado. O senhor citou alguns fatores que podem interferir no resultado do exame. Poderia dizer alguns outros exemplos sobre o que poderia interferir no resultado do exame laboratorial? São vários, tem uma lista enorme, mas os mais comuns são, sem dúvida nenhuma, a dieta. A dieta é o fator mais importante. O jejum é extremamente importante. A gente sempre fala que o jejum matinal, que é o jejum corriqueiro, você janta normalmente como você janta normalmente todo dia, com a mesma dieta, no mesmo horário, na mesma quantidade. E durante o período de jejum pode ingerir água à vontade e no dia seguinte de manhã ele vai ao laboratório de jejum, sem ter tomado café, sem ter fumado, se ele for tabagista, sem ter feito atividade física. São fatores aí que interferem para cima ou para baixo no resultado do exame. Essas recomendações são para basicamente todos os exames? De forma geral, uma orientação universal. Alguns exames têm particularidade, como por exemplo o perfil lipídico, que é tão comum na prevenção de doenças ateroscleróticas, né? Cardiovasculares. A dosagem dos lipídios, as frações dos lipídios passam por uma dieta, um jejum de dieta que tem que ser no mínimo de 12 horas. Diferente dos outros que têm um jejum em média de 8 horas, que é o prazo médio que a pessoa dorme.
ela janta ali em torno de 7, 8, 9 horas da noite, e de manhã, em torno de 7 horas da manhã, ela vai quebrar o jejum e ela ficou ali com certeza 8 horas de jejum. Se a pessoa cometeu algum excesso, tipo gastronômico, isso vai interferir no outro dia? Vai. Ingestão de bebida alcoólica, de sobrecarga alimentar. Por exemplo, o paciente que vai domingo no churrasco na casa dos amigos, né, come além da conta, bebe além da conta, segunda-feira ele quer fazer um perfil lipídico. Não faça. Vai dar alterado, porque ele tem uma sobrecarga, espera 2 dias, 3 dias, vai fazer exame lá para quarta-feira. Que não significa necessariamente que ele está com não é hábito dele, ninguém come churrasco todo dia, né? É uma exceção. Então ele não deve fazer, porque o resultado segunda-feira vai dar alterado, por causa da ingesta em grande quantidade e pelo consumo de bebida alcoólica, que é muito comum, né, nos finais de semana. E qual que é a importância da interpretação dos exames? Toda. A interpretação, ela é conjunta do médico do laboratório, do responsável pelo laboratório, e do médico que está assessorando o paciente, que está conduzindo o caso do paciente, né? A interpretação, ela não é estanque, ela não é puramente avala o resultado, você pegar o valor de referência e dizer para cima ele é positivo, abaixo ele é negativo. Até porque existem variáveis também laboratoriais, como resultados falsos negativos ou falsos positivos, que podem acontecer, estatisticamente eles existem, eles são normais, e isso dificulta um pouco a decisão médica em relação à interpretação do resultado, porque o resultado muitas vezes falso negativo ou falso positivo faz ele tomar uma decisão errada. Então, se o paciente pegar lá um exame e ficar olhando e falar, meu Deus, aqui está alterado, ele tem que, na verdade... Por exemplo, uma glicose, ele pode pegar uma glicose que é um exame mais simples, vamos pegar um exame bem simples, né, que o valor de referência hoje ele é 100, 99, até 99 ele é normal, né, acima de 100, igual a 100, acima ele é igual a alterado, não que ele seja diabético, mas ele é alterado. O paciente pode pegar um dia que ele fez uma dieta ruim, ou ele teve uma dieta, comeu pizza na noite anterior, comeu churrasco, ele vai fazer uma dieta irregular, mal feita, no dia seguinte ele faz o exame laboratorial, a glicose dele vem em 110. Ele vai, nossa, eu estou diabético, então o médico interpretar que ele está com diabetes. Mas não é, porque foi um preparo mal feito. Então é um resultado falsamente positivo. E mesmo que dê alguma coisa alterada em outros tipos de exame, o médico tem que interpretar junto com a clínica. Tem que interpretar junto e levar em consideração. A principal fonte de erro no laboratório hoje é a pré-analítica, que é a fase do preparo do paciente e a coleta. Até o momento da coleta, também tem uma parcela laboratorial, identificar bem os tubos, processar bem a amostra até ele chegar na bancada. Quando ele chega na bancada para ser feito, aí é a parte analítica, é o segundo passo. Depois, quando ele está pronto na bancada e vai ser expedido o laudo, ele é a fase pós-analítica, a terceira parte. Todas essas estão sujeitas a isso, mas 70% dos erros estão na fase pré-analítica, principalmente por causa do preparo do paciente, que eu falei que começa na mesa do consultório médico, quando ele pede o exame de maneira correta. É importante a participação do médico solicitante também. Quais os cuidados que tanto o médico quanto o paciente tem que ter em escolher um laboratório? O laboratório ele guarda uma relação de confiança mútua, né, do médico e do paciente, e tem que existir essa confiança. Isso existe na prática. Né? Os laboratórios não são iguais. Como os médicos não são iguais, como as clínicas de imagem também não são iguais. Existem diferenças. Né? Como existe qualquer profissão, existem diferenças entre serviços prestados. Os laboratórios eles buscam a excelência na qualidade. Existem, pela Sociedade Brasileira de Análises Clínicas e de Patologia Clínica, ferramentas para você ter credibilidade. Eles te apoiam nisso. Existem maneiras de você realizar o processo laboratorial normatizado para que você tenha qualidade. Esses processos estão bem definidos. Eles são aplicados aí na maioria dos laboratórios. Tem vários laboratórios bons no mercado. Aqui em Campo Grande tem vários. Que bom. Doutor, o excesso de exames pode causar algum risco de saúde ao paciente? O excesso de exame, não. Não é que vai causar risco. Muitas vezes o que acontece é... Tem dois dados aí que tem que ser levado em consideração. O excesso de exame dá margem ao médico achar o que não deve. Começar a ter um resultado, pode ter um resultado falso negativo, falso positivo, ele vai fazer uma interpretação errada de um dado que não seria verídico. Pode acontecer. Principalmente os exames imunológicos, né? Os anticorpos, por exemplo, contra um exame, vamos ver, a dengue, você falou da dengue. Pega uma sorologia para dengue no paciente que tem uma clínica parecida com dengue, mas não é dengue, ele pede sorologia para dengue e o resultado vem positivo. Ele fica achando que o paciente tem dengue, mas na verdade é uma dengue que ele teve no passado em algum momento e que aquele resultado que ele teve lá atrás, há anos, há meses, ele continua positivo, o médico faz uma interpretação errada, ou então o paciente interpreta errado o que ele tem. Então tem que tomar cuidado na solicitação de exames, se pedir demais pode
achar coisa que você não está procurando. Que nem existe. Certo? Que nem existe. Além de ter um custo, hoje em dia, as operadoras de saúde, né? Elas têm uma sinistralidade, um custo muito alto com procedimentos de forma geral, né? Então, esse pedir exame demais vai só onerar e isso acaba levando ao médio prazo aí uma dificuldade de você conseguir fazer exame, porque as operadoras acabam restringindo o acesso aos exames, né? Doutor Renato, nossa conversa está ótima, a gente tem que parar rapidinho para um breve intervalo comercial. Não saia daí, já já voltamos.